Olá, muito boa noite. Este é o Ponto e Contraponto. Eu sou Lauro Lima e no programa de hoje eu recebo o assessor técnico da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Alagoas, economista Felipe Rocha. Nós vamos conversar sobre os índices de recuperação do comércio, em Alagoas, nessa fase de flexibilização do distanciamento social. Será que já é possível falar em retomada econômica? Há uma estimativa para que o país e o Estado voltem a apresentar índices observados antes da pandemia? Bom, ele vai responder estas e outras perguntas e explicar também, por que itens da cesta básica, meu camarada, a exemplo do arroz e do óleo, apresentaram uma alta tão expressiva nos últimos meses. Muito bem. Felipe, boa noite e bem-vindo ao nosso Ponto e Contraponto. Eu que agradeço. Muito boa noite a todos. Bom, então já quero começar, como diz o matuto lá da minha terra, já começar pelo começo, Para quem não sabe, minha terra é Santana do Ipanema, uma terra que eu amo tanto e sou matuto com muita satisfação, muito prazer. Essa retomada, já é possível realmente a gente saber, a gente medir os índices durante essa retomada, nesse período já de flexibilização? Já sim. Que bom. Então, o Brasil, ele já vinha num processo de decrescimento econômico antes do período do isolamento social, É sempre bom frisar isso, que no primeiro trimestre deste ano, o nosso país já decresceu 2,5%. E o primeiro trimestre, como todos nós sabemos, ele compreende de janeiro até março. Isso. E a pandemia, o isolamento social por conta da pandemia, ele iniciou no final de março. Ou seja, o Brasil ele cresceu negativamente, menos 2,5%, justamente por conta do problema do próprio país e não por conta do isolamento social. Então nós temos... Já vinha nessa tendência, Exatamente. Por quê? Porque o Brasil em 2019 cresceu 1%, mas só cresceu por conta de um fator muito interessante que se chama saque emergencial do FGTS. Ele ajudou o país e aos consumidores, às famílias, a adquirirem produtos, bens e serviços entre outubro do ano passado até dezembro do ano passado. E isso deu um fôlego para o país e ele conseguiu crescer. Isso nós estamos falando, Felipe, daquela primeira permissão de saque emergencial, Exatamente. ao FGTS. E aí, na virada do ano, de janeiro a março, todos os trabalhadores do país sentiram a falta de renda adicional do saque emergencial do FGTS. O que aconteceu? O país respondeu com consumo menor e com a produtividade menor já no primeiro trimestre, em nada tendo a ver com isolamento social. E aí, com o isolamento social, no segundo trimestre, o nosso país respondeu também negativamente, decrescendo 9,7%. E Alagoas, como é que ficou nessa situação? Já fica quase 12% aí, pelas minhas contas rápidas, de um decréscimo na nossa economia. Exatamente, 12,2%. Então, como é que fica a situação do nosso estado, que é tão pobre, que é muito dependente ainda da indústria sucroalcooleira, que tem uma dinâmica muito baixa ainda? Como é que nós ficamos? Também ficamos muito mal, Por quê? Porque a pesquisa mensal do comércio, do IBGE, e a pesquisa mensal de serviços mostram que, durante todo o período de isolamento social, houve um decrescimento nas vendas de produtos e também na receita nominal das empresas do comércio e das empresas do setor de serviços. E que, durante o primeiro semestre inteiro, nós perdemos 27 mil postos de trabalho. Então, é muita coisa, é muito expressivo. É verdade. Claro que dos 27 mil postos de trabalho, foram perdidos 20 mil na indústria. Por que na indústria? Por conta do período da entre-safra. Então já é um processo natural, no primeiro semestre, a indústria demitir mais do que contratar. É natural. O grande problema é que o setor de comércio, o setor de serviços, perdeu 7 mil empregos. E
são setores que não costumam demitir. Só o fazem quando realmente necessário, né? Quando os custos começam a se elevar muito, quando o faturamento começa a cair demais, e aí o empresário não tem o que fazer. E Ele acaba principalmente demitindo. nessa época que houve essas demissões. Exatamente. O comércio não tem costume mesmo Não tem de demitir costume, nesse período. não tem costume. Aí tem a outra situação. Hoje nós temos 325 mil pessoas empregadas em Alagoas formalmente. Só que, quando a gente analisa no início do ano, nós tínhamos 350 mil pessoas empregadas. O benefício emergencial, que é a MP 936, ela não foi suficiente para manter os empregos do comércio e serviço. Por quê? Com a MP 936, eu poderia suspender o contrato de trabalho, eu poderia reduzir a jornada e, assim, consequentemente, reduzir o salário, mas, mesmo assim, o empresário ele não se sentiu seguro o suficiente para fazer isso. Por quê? Porque há muitas incertezas ao longo dos meses. Porque o empresário pensa o seguinte: se eu suspender o contrato, quando ele tiver que voltar, será que eu vou ter faturamento suficiente para manter aquele empregado? Eu acho que é melhor demitir. Infelizmente, acabaram sendo demitidos. Mas é bom frisar que a MP 936 ajudou a manter 49% dos empregos formais existentes no Estado. Porque 49% dos funcionários seletistas tiveram seus contratos de trabalho ou suspensos ou tiveram redução da carga horária. Então, ajudou. E de outra forma, em contrapartida, nós tivemos também o auxílio emergencial. E o auxílio emergencial aqui em Alagoas, vale frisar, que foi recebido, está sendo recebido por mais de 1.200.000 pessoas. Ou seja, praticamente 1/3 da população de Alagoas está recebendo auxílio emergencial, o que significa ter circulado no nosso estado, entre abril até agosto, 2.400 bilhões. Isso significa 4% do nosso PIB. Eu fico, Felipe, de certa forma, tranquilo e, ao mesmo tempo, tenso com essa situação. Vou explicar por quê. Tranquilo agora, porque o auxílio realmente salvou muita gente e fez com que o comércio girasse. Só que o auxílio vai até dezembro. Acabar. Aí eu me preocupo no pós, com esse tanto de gente aí dependendo única e exclusivamente desse auxílio. Exato. Então, foi por isso que eu quis começar a minha explicação falando do saque emergencial do ano passado. Porque percebam o seguinte: se quando o saque emergencial foi encerrado em dezembro do ano passado, ele teve um efeito ressaca no primeiro trimestre deste ano, imagine o auxílio emergencial que vai de abril até dezembro. Quando virarmos o ano em 2021, muitos cidadãos que nunca receberam renda na vida e passaram a receber com auxílio vão voltar a deixar de receber e vão voltar para a pobreza extrema. Essa é uma realidade. Então, é como se o governo demitisse 65 milhões de pessoas ao mesmo tempo. Porque hoje, no Brasil, 65 milhões de pessoas estão recebendo o auxílio emergencial. Muitas dessas pessoas, inclusive, viviam na invisibilidade. Exatamente. O governo não tinha conhecimento dessas pessoas. Não tinha. E agora tem. Essas pessoas não recebiam BPC, que é o benefício de prestação continuada, não recebiam também Bolsa Família, né? Eu diria, hoje utilizam o termo nem para os jovens, nem estuda nem trabalha, mas eu diria que essas pessoas são praticamente nem, porque nem trabalham e nem tinham renda. E aí começaram a receber com auxílio emergencial. Então percebam que haverá sim, a partir do ano que vem, uma ressaca muito forte, porque o consumo vai ser refreado de tal forma que os empresários de vários segmentos do comércio
vão sentir, e muito, a redução drástica dessa renda dessa população, que vai deixar automaticamente de consumir. Então, no ano que vem, muita coisa poderá acontecer. Essa minha preocupação, eu quero conversar melhor sobre isso daqui a pouco, depois do nosso intervalo, Felipe, porque isso que você acaba de dizer é extremamente preocupante e creio eu, não sei se eu estou enganado, mas creio eu que poucas autoridades estão pensando nisto, poucos estão preocupados com essa onda na retomada, né? Após esse período de pandemia e com o encerramento desse auxílio. Mas daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso, porque é muito importante. Vou dar uma paradinha rápida, volto daqui a pouco com mais ponto e contraponto aqui na nossa TV Ponta Verde.